Olá, esta é mais uma lição introdutória à ética. Hoje teremos uma videoaula sobre bioética, em especial sobre questões relacionadas com o final da vida, com o processo de morrer. Bem, a morte é um tema clássico da filosofia, né? E mesmo na história da ética é possível encontrar em vários autores e autoras reflexões sobre a permissibilidade ou não de uma pessoa tirar a própria vida, quer dizer, encontrar um modo de morrer. Temos, por exemplo, nos estoicos antigos, não apenas uma discussão sobre que em alguns casos isso é permissível, mas era, enfim, considerado até um ato de bravura. Em outros autores, no período medieval e mesmo moderno, muitos filósofos se manifestaram contra o ato de tirar a própria vida. Então, por exemplo, só para lembrarmos um autor que estudamos, que mencionou esse problema, o filósofo Immanuel Kant, no projeto de uma metafísica dos costumes, defendeu que uma máxima que contemplasse a possibilidade de uma pessoa, mesmo nas circunstâncias mais difíceis de sua vida, tirar a sua própria vida, não seria universalizável. E também trataria a si mesma como um mero meio, algo que fere um dos pressupostos mais básicos da ética kantiana. Então, para Kant, o suicídio é proibido, moralmente inadequado. Claro, outros pensadores e pensadoras foram na direção contrária e sustentaram que ele seria permissível. Bem, a partir do final do século XX, o desenvolvimento da ciência e da tecnologia tornaram a subsistência humana um certo processo que se tornou até indefinido. Quer dizer, é bem possível, usando os aparelhos que a tecnologia nos possibilita para dar suporte, a certos subsistemas orgânicos humanos, por exemplo, respiração, alimentação, etc., uma pessoa ficar em estado vegetativo por anos, por 10, 12 anos ou mais. Então, diante disso, uma série de questões bioéticas surgiram e passaram a ser discutidas. Em especial, por exemplo, algumas pessoas manifestam explicitamente a vontade de nunca serem mantidas, subsistindo nessas condições nas quais elas não são conscientes, racionais, não podem desenvolver atividades significativas para elas, criativas, interação social, interagir com as outras pessoas e tal. Então é por isso que surgiram algumas questões bioéticas importantes. Por exemplo, se alguém já tendo vivido uma certa vida, se sentindo realizada e tendo constatado uma doença incurável que causa muito sofrimento, se ela não deveria ser assistida no processo de tirar a própria vida. Sim, porque tirar a própria vida não é algo muito simples. Várias pessoas tentam, fracassam e isso causa uma série de traumas e sequelas. Então se pensa que talvez com ajuda médica, com certo conhecimento, seja possível passar por um processo de morrer sem sentir dor, sem sofrer, etc. Então, por exemplo, se um profissional da saúde prescreve cloreto de potássio e ele fosse acessível numa certa clínica, por exemplo, em alguns países isso existe, a Dignitas na Suíça é um exemplo, onde as pessoas passam por todo um processo de avaliação e vão lá finalizar a sua existência, a sua vida, assistida por profissionais de saúde. Então há uma discussão grande na bioética sobre a permissibilidade ou não do suicídio assistido. Alguns países aceitam, alguns estados, nos Estados Unidos também, em outros lugares, mas é uma questão polêmica. Por exemplo, no Brasil continua proibido. Há também uma série de questões relacionadas exatamente por essa possibilidade tecnológica de subsistência,
se, ao invés da pessoa tirar a própria vida, como é o caso no suicídio ou no suicídio assistido, se isso não deveria ser feito diretamente por um profissional de saúde. Então aqui, como veremos hoje, há vários tipos de eutanásia, né? A chamada eutanásia ativa, em geral é considerada proibida moralmente, né? Dado que profissionais de saúde juram salvar vidas. Mas há outros tipos de eutanásia, por exemplo, a eutanásia passiva, que não parece, né, contrariar os pressupostos mais básicos da medicina ou de uma ética médica. Bom, no caso do Brasil, né, esses tipos de eutanásia, eles são discutidos com outros nomes muitas vezes. Por exemplo, o caso da ortotanásia. Por quê? Porque se considera que qualquer tipo de eutanásia é uma antecipação da morte. Talvez isso seja um equívoco, como veremos. Mas também se nominou, por exemplo, né, o processo de prolongar a vida de forma indevida, muitas vezes, né, para além das possibilidades de uma cura efetiva de certas doenças de eutanásia. Então, uma série de reflexões relacionadas com o final da vida, que são propriamente bioéticas, que não teremos como tratar aqui todas, mas enfim, fica aí agora, novamente, né, a indicação de um livro da série Ética, da editora da Universidade Federal de Santa Catarina, como complemento à presente videoaula. É um livro escrito pelo professor José Heck, chamado Bioética, que trata de uma série de problemas, enfim, que nós não teremos tempo de abordar em videoaulas breves como estamos fazendo, né? Bem, então, para começar a pensar um pouco mais, de forma um pouco mais detalhada e cuidadosa sobre a permissibilidade ou não de tirar a vida de uma pessoa, é importante procurar estabelecer de forma clara os conceitos que nós estamos usando, né? É uma atividade filosófica importantíssima a gente fazer uma análise conceitual antes de procurarmos discutir a permissibilidade ou não de tirar a própria vida. Então eu vou começar aqui estabelecendo algumas distinções que são no mais usuais, né, na bioética, relacionadas com a eutanásia, né? Então, a eutanásia pode ser analisada desde dois pontos de vista. Se nós pensamos a partir do ato médico, quer dizer, daquilo que um profissional ou uma profissional da saúde deve ou não deve fazer, né? Então nós podemos diferenciar a eutanásia em eutanásia ativa ou eutanásia passiva. Então, o que seria uma eutanásia ativa? É quando um profissional da saúde tira diretamente por seus atos a vida de uma outra pessoa. Então, por exemplo, né, se ele prescreve uma injeção, né, com uma certa dose, né, de morfina, sabendo que isso vai antecipar a morte do paciente. Ou se prescreve cloreto de potássio, por exemplo. Quer dizer, o profissional de saúde tira a vida diretamente do paciente. Bom, como eu antecipei, né, é difícil encontrar teorias éticas que validam esse procedimento e há, claro, naturalmente, uma resistência bastante grande por parte dos profissionais de saúde, né, que, enfim, penso que não querem, do ponto de vista social, serem vistos como alguém comprometido com essa possibilidade, já que estão lá, né, para salvar vidas. Agora, também do ponto de vista do ato médico, é possível pensar no que se chama de eutanásia passiva, né, que é diferente porque o profissional de saúde não age diretamente para tirar a vida, mas ele se omite de agir e se omite no sentido de não fazer algo que possa salvar a vida da pessoa ou prolongar a sua existência, né? E essa omissão, é importante que se diga,
ela é justificável pela própria atividade do profissional ou da profissional de saúde, quer dizer, pela própria ética médica. Então, um dos princípios básicos da ética médica é o famoso princípio hipocrático, né? Primum non nocere, que, como vimos, né, nas primeiras videoaulas de bioética, proíbem um profissional da saúde de agir se com isso ele só produz malefícios, ou se com a sua ação ele produz mais malefícios que benefícios. Então, essa omissão ela é justificada. Então, no fundo, o profissional da saúde apenas deixa o paciente morrer. É o caso, por exemplo, né, quando há uma parada cardíaca e o paciente de antemão já deixou uma diretiva antecipada de vontade de não querer passar por um processo de ressuscitação e que o profissional da saúde bem poderia fazê-lo para tentar, então, reanimar o paciente, mas não o faz. Exatamente, então, aí nós temos uma espécie de eutanásia passiva. Bom, agora, se analisarmos a eutanásia, né, que no fundo não significa nada mais, nada menos do que uma morte boa, né? Então, claramente, a eutanásia passiva pode ser vista assim, tanto quanto ativa, não do ponto de vista do ato médico, mas do ponto de vista do paciente, quer dizer, como o paciente expressa sua vontade em relação a como quer morrer. Então, nós temos que diferenciar a eutanásia voluntária da eutanásia não voluntária, da eutanásia involuntária. Então, nós temos aí 3 subtipos, né, de eutanásia. Bem, o que é a eutanásia voluntária? Então, a eutanásia voluntária é aquele processo de morrer no qual, de antemão, o paciente, né, deixou declarada expressamente a sua vontade sobre o que se deveria fazer em determinadas circunstâncias. Então, por exemplo, se eu hoje, né, escrevo um testamento vital, ou que aqui no Brasil é chamado de diretiva antecipada de vontade, dizendo que, diante de uma doença incurável, se eu tiver uma parada cardíaca, eu não quero passar pelo processo de ressuscitação, isso é eutanásia voluntária. Quer dizer, eu deixo manifesto o meu desejo em relação a passar ou não por um processo de ressuscitação. Bom, a eutanásia não voluntária é o caso, por exemplo, se eu hoje não faço esse documento, não deixo nada escrito e também não comunico a alguém da minha família, da minha relação mais próxima, meu companheiro, algum amigo, alguém que me represente legalmente. Então, quando o paciente nada declara, não expressa seu desejo nem de forma escrita nem oral, quando ele se encontrar nessa condição, não sabendo o que fazer, um profissional de saúde terá que tomar uma decisão, porque nada foi dito. Então, nesse sentido, fazer ou não uma ressuscitação pode ser permitido ou não permitido, porque não há a vontade expressa do paciente, né? A eutanásia involuntária, então, é quando nós estamos diante de um caso no qual a pessoa expressamente diz o que ela não quer determinadas coisas. Então, essa vontade expressa, se for feito algo contrário, né, também caracteriza algo que é moralmente equivocado. Bom, então aqui é importante sempre manter presente essas distinções, né? Em geral, a gente discute, por exemplo, no Brasil, se a eutanásia passiva é ou não equivalente ao que aqui se chama ortotanásia, né? Então, de fato, na literatura bioética mundial, em geral, a gente só encontra a distinção entre eutanásia ativa e passiva, né? E parece ter sido um problema de uma definição equivocada em relação à eutanásia, né, que só significa, então, uma morte boa. Nós, no Brasil, associamos isso como uma espécie de
antecipação, né, da morte, quando parece que não é. E inventamos uma outra categoria, aí é a eutanásia, quer dizer a morte no momento certo, do modo adequado, etc., que é o que, em geral, corresponde ao que acontece quando nós pensamos na eutanásia passiva voluntária. Bom, então vamos considerar agora o seguinte: caso a eutanásia passiva voluntária seja permitida moralmente, né, e recentemente ela tem tido uma aceitação crescente, quais deveriam ser as condições nos quais ela deveria ser realizada? Né? Então, por exemplo, alguns autores, como Peter Singer, né, no livro Ética Prática, especificamente no capítulo 7, ele estabelece uma série de condições caso, né, um país reconheça legalmente a permissibilidade moral de se cometer eutanásia, e estabelece essas condições que estão elencadas aí. Que isso seja feito por um médico, né, por um profissional da saúde, por uma médica, que o paciente tenha explicitamente solicitado a eutanásia, de modo que não deixa dúvida alguma, então de preferência por escrito, né, que o desejo de morrer é voluntário, tá? Ele tem sido bem informado quanto às opções terapêuticas, ele tinha refletido sobre isso, né, e tudo mais. Além disso, que o paciente esteja numa condição de sofrimento físico ou mental que acha insuportável. Né? Então, a eutanásia não deveria ser praticada, por exemplo, simplesmente porque em um momento de depressão, que pode ser, né, tratado, curado, expressa a vontade de morrer. Não é isso. Isso aqui realmente ele esteja numa condição de uma doença terminal, sofrendo muito, né, e assim por diante. Além disso, que não exista alternativa alguma terapêutica, né, para aliviar o sofrimento do paciente. E, finalmente, que o profissional da saúde tenha consultado uma outra equipe, profissionais independentes, né, a famosa segunda opinião, que concordam com o julgamento do profissional da saúde e que, portanto, que se leve a respeitar a vontade do paciente. Bem, então agora, para ir encerrando esta videoaula, né, eu gostaria de dizer que, enfim, de fato, o que é importante e tem sido reconhecido cada vez mais, né, por trás das discussões sobre suicídio, suicídio assistido, os tipos de eutanásia, etc., é o reconhecimento da necessidade de se respeitar a autonomia, o desejo, a vontade, as preferências do paciente. Né? Claro que aqui, sem querer fazer alguma reflexão, digamos, metafísica sobre o que é a morte, se ela é o fim da vida ou se ela é um momento, uma passagem para uma outra, né, dimensão, um paraíso ou coisas do gênero, né? Nós podemos constatar que essas discussões todas, muitas vezes elas têm um fundo religioso, né, uma certa concepção, visão de mundo, e que nas sociedades contemporâneas, que são pluralistas, secularizadas, se considera que as pessoas têm liberdade de escolha, né, de religiões que têm visões opostas sobre o que é a morte. Ou de ter uma concepção materialista, naturalizada da vida e, enfim, então discordar de qualquer abordagem religiosa. Então é por isso que a bioética tem progredido muito e cada vez mais no sentido de reconhecer a autonomia das pessoas, do paciente. E nesse sentido, então, eu gostaria de só contextualizar aqui no Brasil, né, e dizer que desde a resolução 1995 de 2012 do Conselho Federal de Medicina, né, existe a possibilidade de se fazer uma diretiva antecipada de vontade, quer dizer, ir num cartório, registrar o que você gostaria que fosse feito caso você se encontrasse numa condição clínica de ter uma doença incurável, de estar, né, inconsciente, vegetando e não vivendo realmente, e assim por diante. Né?
Bom, e não apenas isso, mas o novo Código de Ética Médico, né, também promulgado pelo Conselho Federal de Medicina, de 2019, ele estabeleceu que é vedado ao médico, né, abreviar a vida do paciente, né, então, supostamente cometer eutanásia, naquele sentido equivocado, talvez de antecipação, né, da morte, quer dizer, não cabe ao profissional da saúde tirar a vida do paciente diretamente, cometer eutanásia ativa, né? No sentido então próprio dessa expressão, como foi estabelecido, ainda que seja a pedido do paciente ou de seu representante legal. Né? Então aí a eutanásia não pode ser praticada. Todavia, o parágrafo único do artigo 41 do novo Código de Ética Médica diz o seguinte: nos casos de doença incurável e terminal, deve o médico oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis, sem empreender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas, levando sempre em consideração a vontade expressa do paciente ou, na sua impossibilidade, a de seu representante legal. Bem, então, no parágrafo 1, se torna permissível aquilo que no Brasil se chama de ortotanásia, né? Ou o que na literatura bioética mundial se chama eutanásia passiva. Quer dizer, o profissional da saúde pode deixar morrer, quer dizer, diante de uma doença incurável e terminal, ele oferece cuidados paliativos, mas não adota certos procedimentos, digamos, que são chamados aí inúteis e obstinados, de tentar manter viva a pessoa a qualquer custo, né? Isso provoca uma morte, digamos, dolorida, sofrível, que é o que no Brasil a gente chama de mistanásia também, né? Então há uma série de conceitos que, enfim, a gente discute na bioética. Agora, também aí é um ponto estabelecido, né, e é nesse sentido então que eu vou finalizar, dizendo que, de fato, a vontade expressa do paciente parece ser um ponto irrecusável nessa discussão toda, né? Por quê? Porque, de novo, vivemos em sociedades pluralistas, secularizadas, com múltiplas concepções de vida boa e também com múltiplas concepções do que é a morte. Não há entre essas perspectivas metafísicas critério de decibilidades para considerar uma a correta e a visão final sobre os assuntos. Então é bom que cada um expresse de alguma maneira a sua vontade em documentos que no mundo se chamam, em geral, testamentos vitais e que no Brasil nós chamamos de diretivas antecipadas de vontade desde 2012, que, enfim, de fato é um reconhecimento de que o princípio da autonomia é um princípio importantíssimo da bioética. Bem, por hoje então ficamos por aqui. Reflitam um pouco sobre esses diferentes tipos de eutanásia e sobre os pressupostos éticos que a tornam permissível ou até mesmo, em alguns momentos, né, algo que é uma expressão de um desejo de um paciente e que, portanto, se torna obrigatório para um profissional da saúde respeitar a vontade do paciente, seja no sentido de buscar apenas cuidados paliativos, seja no sentido de tentar até as últimas opções terapêuticas disponíveis para a medicina e para a ciência, algo que o próprio paciente pensa que seja importante em termos da sua concepção de vida boa e etc. Né? Então, por hoje ficamos por aqui. A próxima videoaula será sobre problemas de neuroética. Até lá!